Olá pessoal, nós vamos agora iniciar a análise de malhas resistivas, continuando aquilo que nós já vimos na aula anterior. Apenas para fazer uma revisão e um reforço do método utilizado para fazer o dimensionamento dessas malhas, faremos novamente a análise. Então aqui eu deixei dois circuitos separados, onde eu tenho nessa primeira malha dois resistores ligados em série. Por que ligados em série? Em série, uma ligação em série nos diz que a corrente tem um único caminho a percorrer. Ou seja, ela vai partir daqui até aqui, nesse sentido. Esse é o sentido da corrente. Uma vez que a corrente circula, ela provoca queda de tensão sobre os seus resistores. Essa queda de tensão é proporcional ao valor resistivo de cada resistor. Para iniciarmos o cálculo, para saber quanto de tensão eu teria nesse ponto, primeiro é necessário definir qual dos dois resistores é o resistor de menor valor. O resistor R1 tem 15K e o resistor R2 30K. Já dá para perceber que o resistor de menor valor é o resistor R1. Então a ele eu vou distribuir uma proporção de uma vez. E o resistor R2, quantas vezes o valor 30 é maior do que 15? Duas vezes. É o mesmo que dividir 30 por 15, é igual a 2. Então, duas vezes. Somadas essas proporções, 2 mais 1, eu tenho 3x, ou 3 vezes. Aí eu pego a tensão da fonte, 9, e divido por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então já sabemos que a queda de tensão sobre o menor resistor será de 3 volts. O menor resistor é o R1. Então eu posso fazer a partir daqui. 9 menos 3 é igual a 6. 6 volts de queda de tensão. Eu também poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar os 3 volts que eu tenho, que é sempre sobre o menor valor, e sabendo que o resistor R2 é duas vezes maior do que o R1, se esse tem 30 e esse tem 15, logo este é duas vezes maior do que esse. Portanto, ele vai receber duas vezes mais queda de tensão do que o resistor R1 recebe. Então, se o resistor R1 receberia 3 volts, esse recebe duas vezes mais tensão, porque ele tem uma resistência duas vezes maior. Logo, 2 vezes 3 é igual a 6 volts. Então percebam que quanto maior o valor da resistência, quanto maior o resistor, maior também será a queda de tensão sobre ele. E menor será a corrente que circula. Porque se a oposição à passagem de corrente é maior, a corrente vai diminuir, ela tende a diminuir. E por isso a tensão tende a ser maior também, porque passa menos corrente, a queda de tensão é maior. Nesse outro exemplo aqui, eu não coloquei a tensão da entrada. Por quê? Porque se são dois resistores iguais, eu sei que essa tensão vai se dividir igualmente entre eles. Então, no meio, eu sempre terei metade da fonte, ou meio VCC. Então, se aqui eu tivesse 12 volts, metade de 12 é igual a 6. Aqui no meio eu teria 6 volts. Se fossem 20 volts, aqui eu teria, no meio, 10 volts. Sempre assim, resistores iguais, no meio, sempre metade da tensão de entrada. No caso, 20 volts, 10 volts e assim por diante. O valor desses resistores não importa, poderia ser 1 mega e 1 mega, 10 ohms e 10 ohms, desde que sejam resistores iguais, no meio eu sempre vou ter metade da tensão. Agora que nós relembramos esse princípio, nós vamos aprender a analisar defeitos em malhas resistivas. Bom, pessoal, vamos então iniciar a análise de defeitos em malhas resistivas. A análise de defeitos em resistores
quase 99% das vezes vão ser feitas dessa maneira, utilizando essa técnica que eu vou mostrar para vocês, que é a técnica de análise de tensão. Utilizando a técnica de análise de queda de tensão, dá para saber se está circulando corrente na malha ou não, se tem queda ou não tem, e a partir dessa análise conseguir chegar a um possível defeito. A primeira coisa que se deve analisar é qual a tensão da fonte. Aqui na nossa entrada eu tenho uma fonte de 30 volts. Utilizando o multímetro, eu vou deixar a ponta preta sempre presa à massa ou a minha referência, que no caso aqui é o GND ou terra, e essa ponta preta fica lá presa, a ponta do multímetro. Com a ponta vermelha, eu vou fazer as medições. Então a primeira medição que eu vou fazer é a medição na fonte. Eu vou colocar minha ponta vermelha aqui, onde está a entrada da fonte, para saber se eu tenho realmente os 30 volts. E eu consigo constatar que eu tenho 30 volts na fonte. Agora, aqui no meio, eu vou fazer essa medição e eu percebo que eu tenho 0 volts entre os resistores. O que dá para perceber? Que toda a queda de tensão da fonte está caindo sobre R1. Então, deste ponto até este ponto, eu tenho uma queda de tensão de 30 volts. Ou seja, toda a queda de tensão da fonte está caindo nesse ponto. Por quê? Porque aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. Então é o mesmo daquele exemplo que eu mostrei para vocês em aulas anteriores com a lâmpada. É como se o resistor estivesse aberto. Aqui ele está aberto. Internamente, não permitindo a circulação de corrente. Então, se não circula corrente daqui para cá, é claro que toda queda de tensão vai cair sobre o próprio resistor. Ele se torna a maior resistência do circuito. Então, para esse primeiro defeito, fica constatado então que o resistor R1 abriu. Bom, pessoal, continuando, um outro defeito muito parecido, porém, utilizando a mesma lógica, nós vamos fazer a análise dele. Ponta preta no negativo, aqui no GND. Vou medir a fonte. Achei 30 volts na fonte. No meio dos resistores. Percebam que para fazer a análise de defeitos, eu não fiz aquela lógica de proporção para definir qual seria a tensão no meio, porque isso é perda de tempo. Quando se faz análise de defeitos, nós analisamos qual é a queda de tensão sobre os resistores utilizando o multímetro. Então não é preciso ficar fazendo aquele cálculo de proporção 1x, 2x e por aí vai. Medir a fonte, medir o meio, 30 volts. Aqui, obviamente, 0 volts. Então, sobre o resistor R2 eu tenho 30 volts de queda de tensão, que é a mesma tensão da fonte. Logo, o resistor R2 está recebendo toda a tensão da fonte. Ele está aberto. Perceba que é uma lógica bastante simples e rapidamente a gente mata o defeito. O resistor está aberto, porque toda a tensão dessa linha está caindo sobre ele. Não está havendo circulação de corrente, porque quando não tem queda de tensão, olha, eu tenho 30 volts aqui, 30 aqui, 0 aqui, há uma queda de tensão total da fonte, mas não há circulação de corrente, porque não houve queda proporcional de tensão. Tudo está caindo sobre esse ponto. Logo, o resistor R2 está aberto. Ok, pessoal, vamos analisar mais dois defeitos. O primeiro passo para analisar um defeito é definir qual a queda de tensão sobre cada um dos resistores. Se fosse uma malha com outros componentes, nós definimos qual é a queda de tensão sobre cada um dos componentes. E através dessa análise, nós determinaríamos se está ou não com defeito. Começando por aqui, o resistor R2 está ligado ao terra, fica fácil definir que a queda de tensão dele, desse ponto até o meio, é de 28 volts, conforme está mostrando aqui. Então, 28 volts sobre o resistor R2. 28 para 30 eu tenho 2 volts. Lembre-se que a tensão sempre cai de maneira proporcional ao valor da resistência. Então, precisamos verificar se esses 28 volts e esses 2 volts estão proporcionais pelo valor desses resistores.
28 dividido por 2 dá 14. 14 vezes. Então, eu posso dizer que sobre esse resistor está caindo 14 vezes mais tensão do que o resistor R1. Estando caindo 14 vezes mais tensão, provavelmente ele está alterado. Por quê? Está caindo mais tensão do que deveria. Se eu fosse pegar pelo valor da resistência, esse resistor aqui, R2, 270, é aproximadamente 5 vezes maior do que esse. E não 14 vezes, como a tensão está me dizendo. Eu tenho 5 vezes mais resistência do que esse daqui, e mesmo assim a tensão não está me mostrando isso. A tensão está me mostrando 28 volts, que é 14 vezes maior do que 2 volts. Logo, esse resistor R2 está alterado, e o seu valor alterou para um valor 14 vezes maior do que 56. Se eu pegar 14 e multiplicar por 56, eu vou ter aproximadamente 784K. Então esse valor aqui está alterado, por isso a tensão subiu demais, muito além do que deveria. Defeito R2 alterado. Aqui temos uma malha um pouco mais simples, onde eu tenho o resistor R2. Quando se trata de análise de defeitos, no primeiro momento não se deve olhar o valor dos resistores, mas sim a queda de tensão, porque muitas vezes você vai ver no circuito lá, as faixas de cores do resistor vão te dizer que ele é 1K, mas quando você for medir, a tensão vai te falar se ele é 1K ou não. Isso é a base da análise de defeitos. Então, se você tem aqui um resistor R2, esse ponto ligado à massa, aqui foi medido 4 volts. Então, sobre ele eu tenho 4 volts. E sobre o resistor R1? Bom, 4 para 12, 8 volts. Está caindo 8 volts. Tá certo isso aqui? Bom, não. Lembra que eu falei para vocês que quanto maior o valor do resistor, mais tensão cai sobre ele? Se nesse daqui eu está caindo 4 volts e nesse aqui 8, esse aqui, nominalmente, ele tem 50K. Então não poderia. Como pode estar caindo 8 volts em cima de 50K e 4 volts em cima de 100K? A única explicação é que o resistor R1 está alterado. E alterou para quanto? Se está caindo 8 volts aqui, significa que ele tem 2 vezes mais resistência do que esse. Porque 8 é 2 vezes maior do que 4. Então, se são 2 vezes mais resistência, ele alterou para 200K. Esse aqui agora não vale 50, vale 200K. Apesar de eu ter marcado aqui, esse resistor está bom, com 100K. Esse é que alterou para um valor 2 vezes maior do que esse. Parece bastante confuso, e de fato é. Preciso que vocês assistam bastante essa aula, treinem esses exercícios, refaçam no papel, com caneta, façam todos os cálculos, porque essa lógica é muito importante e vai ser muito importante no decorrer do curso.